Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Como é que vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Como é que vai? Bom dia, né? Todas e todos. Bom dia. Você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pela TV 247, nós vamos comunicar que o programa o Bate-Papo com Hélio Dolly vai se restringir a uma vez por semana. A partir da semana que vem, nós vamos gravar e levar ao ar apenas na quinta-feira. O Hélio está com uma série de compromissos aí até o final das eleições, e eu também, e está difícil a gente conciliar a agenda, mas para a gente não suspender o programa, resolvemos fazer só na quinta-feira. Depois das eleições, a gente volta normalmente, e quem sabe até ampliando para ser diário, né, Hélio? Seria um bom desafio, né? Seria bom, seria muito bom. Vamos nos organizar. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, ele vai comentar esse anúncio de privatização da Petrobras pelo novo ministro de Minas e Energia e a reação do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, em relação às declarações dos militares, sobretudo do ministro da Defesa, diante das tentativas, né, de interferir nas eleições. E o Hélio vai comentar também sobre mais uma declaração fascista do presidente Jair Bolsonaro e finaliza com a novela da Terceira Via. E no baú, dentro da série sobre conspirações, o Hélio vai falar sobre o atentado do Rio Centro. O Hélio, você acha que esse ministro já chegando junto com o seu padrinho, que é Paulo Guedes, tentando fazer a privatização da Petrobras? Você acha que nesse período eleitoral isso seria possível de acontecer? E também, né, consolida aí, né, o avanço desse governo de destruição nacional? Não, Negrão. Negrão, hoje a palavra, a brincadeira factoide tem sido pouco usada, né? Ela foi mais quando o César Maia era prefeito do Rio e criou os factoides. O que é o factoide? Você cria um fato que não vai acontecer só para ganhar mídia, só para a mídia te reproduzir, te falar. Isso o César Maia inventou, não existia internet ainda. Então, César Maia criava, aparecia de casaco num dia com maior calor, aí todos os jornalistas entravam na onda dele e ficavam noticiando que ele estava de casaco num dia de calor, essas coisas assim. O Sachida, Adolfo Sachida, é interessante ele chamar Adolfo, o Adolfo Sachida criou um factoide. Ele criou uma mentira, um fato falso, para desviar a atenção do que é o principal, que são os preços, os preços dos combustíveis, do diesel, da gasolina, do gás. Então, em vez de falar como é que ele vai baixar o preço dos combustíveis no Brasil, já que, teoricamente, em tese, ele virou ministro das Minas e Energia para resolver esse problema, o Bolsonaro tirou de lá um almirante. Mais uma vez, a presidente da República nomeia e demite quem ele quiser, não sou contra isso, não. Mas veja só, ele tirou de lá um almirante sem razão nenhuma, porque nem o almirante, nem o Sachida vão resolver o problema do preço da gasolina se continuar com a política de preços atuais da Petrobras. E Bolsonaro não vai mexer, como não mexeu, já poderia ter mexido, na política de preços da Petrobras. Então, ele criou um factoide para distrair a atenção, sabe, Negrão? Em vez de você discutir o preço dos combustíveis, você discute privatização. E passa muita gente a falsa ideia de que a privatização resolve os problemas. Privatizando a Petrobras, os preços vão baixar? Não, a tendência é a contrária, a tendência é de que os preços aumentem. Então, é mais um bolsonarista, e ele é bolsonarista, ele tem tendências fascistoides, ele participou das manifestações de 7 de setembro, ele era do segundo escalão do Guedes, participou da manifestação de 7 de setembro, ele já se manifestou, por exemplo,
dizendo que mulher tem mesmo que ganhar menos do que homem no trabalho, porque mulher engravida, tem uma série de declarações nesse sentido. E aí, Negrão, a imprensa tem que tomar cuidado com algumas coisas, sabe? Eu vi ontem vários jornalistas ressaltando a sólida formação do Sachida, porque ele fez economia, tem doutorado, fez o pós-doutorado nos Estados Unidos, tal. Primeiro o seguinte, é importante ter todos os títulos, todos os cursos, mas depende da pessoa. Primeiro porque esses cursos todos não formam caráter, né? Eles podem dar conhecimento, mas não formam caráter. Então, e depois sólida formação depende do que houve de fato. A gente conhece eu conheço uma pessoa de gente que tem doutorado, pós-doutorado, e não tem sólida formação nenhuma. Enrolou no mestrado, fez uma tese mais ou menos, aí foi para o doutorado, aí o orientador protegeu, fez um outro. Né? Sabe, sólida formação depende da pessoa. Então a imprensa tem que ter cuidado de já ficar julgando as pessoas pelos títulos também. Os títulos são importantes, é bom que tenha todos os títulos. Esse Sachida, na verdade, é mais um blefe do Bolsonaro. É um bolsonarista guindado do segundo escalão do Ministério da Economia, ligado ao Guedes, né? Ao ministro Guedes, para a Petrobras, criou um factoide. Né? E Bolsonaro também criou um factoide ontem nessa área. Bolsonaro, que poderia ter mudado a política de preço da Petrobras. Esse papo de que a empresa privada não pode ter. A União é acionista majoritária. Olha, quem toma as decisões numa empresa são os acionistas. Se você é acionista majoritário, você consegue ganhar posições no conselho da empresa e tomar decisões pela empresa. Então, esse papo de que não pode o mercado, porque o mercado, isso é a conversa dos neoliberais, dos ultraliberais, que hoje dominam grande parte da imprensa, né? E que, obviamente, são esse chamado mercado, que os jornalistas gostam tanto de ouvir a opinião deles. O Bolsonaro ontem disse que vai tomar medidas legais contra a Petrobras. É blefe também. Que medidas legais que ele vai tomar contra a Petrobras? Vai tomar medidas legais contra a Petrobras para ela baixar o preço. Vai recorrer ao Supremo, pediu a AGU. Então, tudo isso é conversa fiada. A privatização é conversa fiada, até porque, mesmo que eles querem privatizar a Petrobras, eles querem privatizar o pré-sal, é verdade. Mas isso não se dá de um dia para outro. E o governo está acabando. E nós esperamos que acabe mesmo, não se reeleja, que Bolsonaro não se reeleja. Então, vai fazer privatização da Petrobras de hoje até o fim do ano, uma empresa ícone no Brasil, não só pelo seu peso na economia brasileira, se eu não me engano, 4% do PIB, como também pelo que ela representa para o Brasil, para a soberania nacional. Os brasileiros lutaram pelo monopólio do petróleo, enfrentando as empresas americanas, as empresas inglesas, a Esso, a Shell, a Texaco, né, nos anos 50, lutando pela autonomia, pela nossa autonomia de produção. Havia quem dizia, inclusive na imprensa, de que o Brasil não tinha petróleo, que o Brasil não saberia como explorar o petróleo. Isso já existia lá atrás e existiu agora no pré-sal, como se a Petrobras não tivesse capacidade de investir no pré-sal. Tinha e mostrou que tinha. Tem e mostrou que tem, na verdade. Mas não, era para justificar a vinda das empresas estrangeiras. E aí essas empresas estrangeiras vêm, atendem ao pensamento ultraliberal e atendem também ao bolso dos vários lobistas que fazem essa defesa da privatização. A realidade é essa. Então, Negrão, não vai acontecer privatização, é um factoide, e as medidas legais, se Bolsonaro entrar com medidas legais, é para enganar o povo, é para dizer que ele está fazendo alguma coisa para baixar o preço, quando não está fazendo coisa nenhuma para baixar o preço dos combustíveis. Exatamente, Hélio. Por dever de ofício, né, de profissão, eu tenho acompanhado muito sobre a questão dos biocombustíveis, né? E existe aí no setor de produção de biocombustível, principalmente do biodiesel, uma revolta generalizada, né? Sobretudo com a tendência que esse ministro aí tem de destruir a cadeia produtiva dos biocombustíveis. Já estava fazendo com biodiesel e agora pretende fazer com etanol. E aí, como você muito bem mencionou, o governo não consegue resolver o problema
da questão dos combustíveis. Não é que não consegue, ele não quer, né? Ele não quer resolver. Na verdade, não falta vontade política para resolver. Mas, Hélio, mas o que isso impacta aí? Porque está perceptível. As pessoas estão entendendo que ele está mesmo escamoteando, ele não tem competência, né? Não tem vontade política, melhor dizendo. E o que isso vai impactar na eleição? Você acha que já está tendo um sério desgaste, né? Não sei se as pesquisas vão trazer isso, mas o que isso vai impactar nesse processo eleitoral? É economia, né? É a famosa questão da economia. O que pesa mesmo, e há um certo consenso entre todos os que trabalham, estudam essa eleição, de que a economia será decisiva, será um fator decisivo. A economia vai muito mal. Nós estamos com taxas recordes de inflação. Eu estava vendo muita gente que não viveu a inflação que nós vivemos, né, antes do Plano Real, está vendo agora o que é viver sob inflação, está começando a ver agora o que é viver sob inflação, os preços aumentando constantemente, o poder aquisitivo diminuindo. Então, nós temos uma compressão salarial, nós temos inflação, nós temos aumento do custo de vida, grande parte ditado pelo aumento do preço dos combustíveis, mas não apenas. Nós temos uma perspectiva negativa diante da guerra, diante do incremento da pandemia na China, né, que está praticamente lockdown mesmo, várias cidades chinesas, inclusive as maiores cidades, como Xangai, em lockdown. Então, as perspectivas econômicas não são boas para o Brasil. Não está havendo investimento, fim de governo, quem é que vai investir no país quando não sabe o que vem depois? Então, é o caos. Isso aí, obviamente, prejudica o Bolsonaro. Então, qual é a estratégia do Bolsonaro? É dizer que ele não tem nada com isso. É pôr a culpa na guerra, é pôr a culpa na pandemia, é pôr a culpa nos governadores que promoveram fechamentos de comércio, etc., de indústria, é pôr a culpa no Supremo Tribunal Federal, que não deixou que ele e o competente Pazuello enfrentassem a pandemia como deveria ser. A culpa Então, ele vai espalhando culpa. Né? A culpa do aumento do combustível é do ministro, é da Petrobras, nunca é dele. Mas não adianta, não adianta. Então, o Bolsonaro mantém aquele eleitorado firme dele, um setor da sociedade que tem tendências de extrema-direita, conservadores, extremamente conservadores, não são só conservadores, são extremamente conservadores, fundamentalistas religiosos, militares, policiais, pessoal do meio rural, do agronegócio. Ele mantém essa base dele, que lhe assegura, provavelmente, a não ser que a terceira via tome jeito, que lhe assegura a ida para o segundo turno da eleição. Então, ele tá falando para esse pessoal, ele não está falando para o conjunto da população, porque o conjunto da população não vai se enganar com essas coisas dele. Né? Então, mas esse pessoal dele permanece firme, acreditando nas mentiras dele. Tudo isso que eu falei, que é enganação, esse pessoal acredita. O pessoal acredita que a culpa é da Petrobras, que o Bolsonaro não pode fazer nada, que o ministro é incompetente, por isso que o preço não baixou. Então, essa é a situação. O Bolsonaro, hoje, por exemplo, ele já não tem aquela quase unanimidade que ele tinha dos caminhoneiros. E você sabe que caminhoneiro é uma categoria perigosa, né? Uma categoria que paralisa a circulação de produtos pelo país. Os caminhoneiros não paralisam a produção, eles impedem que os produtos circulem. Isso aí já derrubou governos, isso aí provoca um grande caos social. O que o Bolsonaro quer? Caos social. Hélio, já tem um movimento que começou no Espírito Santo, né? Já decretaram a paralisação. E um outro detalhe, só para agregar aí para você comentar. Eu fiz uma entrevista recente com o diretor executivo da Associação Nacional de Agenciadores de Transporte de Carga. Ele me disse que vai ter um apagão. Os motoristas não vão ter condições de sair, de rodar, porque eles vão estar pagando para fazer o frete, né? Devido ao alto custo do combustível e, além do combustível, que é o maior insumo aí no transporte, outros, né, como
manutenção, pneu e outras coisas, ele disse que vai chegar um momento que eles vão parar, não tem como tirar o caminhão da garagem. E é real, né? Porque na economia de mercado, se o preço do combustível aumenta, qual é a cadeia? Aumentou o preço do combustível, então o caminhoneiro aumenta o valor do frete para poder pagar aquele preço do combustível. Ele aumentando o valor do frete, ele aumenta o preço do produto que vai para o consumidor. E aí o consumidor vai pagar mais para ele. Aí vem a inflação. Quer dizer, é uma cadeia que é inevitável. Se você segura esses preços, porque senão você perde o mercado, porque muitas vezes fala assim, pô, eu deveria aumentar meu preço para X, mas se eu fizer isso, eu não vou mais vender. Então não adianta. O que adianta aumentar um preço para uma. Então, é essa a situação que a gente está hoje. Você não tem condições de aumentar demais o preço para atender o aumento dos seus insumos, como a gasolina, você falou, os pneus, etc., tudo isso está ligado, né? Então, você fica inativo. Isso aí é uma possibilidade concreta, né, Negrão? É de que a gente tenha uma situação grave. Agora, o pior, Negrão, na minha visão, é que Bolsonaro quer isso. Ele quer que paralise tudo, ele quer o caos, ele quer a confusão, porque ele vai dizendo que não é culpa dele. Então, está tendo isso tudo, é por causa do fulano, é por causa da oposição, é por causa da pandemia, é por causa dos governadores, é por causa do Supremo, blá, blá, blá. Aí ele distribui as culpas todas e vai tentar usar o caos social a favor dele, criando conflitos, inclusive, por isso que eu tenho falado nos últimos dias, das manobras para criar conflitos e justificar golpes de Estado, como foi o Plano Cohen. Hoje nós vamos falar do Rio Centro, né, de todos esses episódios que Parazar, né, que foi nós falando do caso Parazar. Por quê? Porque cria-se uma situação para justificar um golpe. E é isso que ele quer, criar uma situação caótica, complicada, que justifique que ele, como comandante supremo das Forças Armadas, convoque as Forças Armadas para intervirem no processo. E, com isso, ele consegue, com um Congresso que lhe está sendo submisso, o presidente do Senado está agora começando a fazer uma defesa mais enfática da democracia. Vamos ver se ele dá prosseguimento real às palavras dele. Ele está melhorando, Rodrigo Pacheco, mas um Congresso que ninguém duvida que aprove uma medida do Bolsonaro, uma medida dentro de um quadro de caos social, aprova uma medida do Bolsonaro que possa levar ao golpe. Como o Getúlio, o general Dutra, o general Góes Monteiro aprovaram o estado de guerra que deu no Estado Novo, na ditadura de Getúlio, que foi de 1937 a 1945. Né? Como o Parazar tentava justificar uma intensificação da repressão do golpe militar de 64. Né? Então, assim, nós temos diversos fatos que mostram que essa é uma estratégia muito usada pela direita para justificar seus golpes de Estado. Falar em reação, né, Hélio? O ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, deu uma resposta importante, né? Quem comanda as eleições, o processo eleitoral, são as forças desarmadas, né? Eu vi nessa frase aí alguns sentidos, Hélio. Eu acho assim, primeiro para descartar, né, que é civil que manda, né? E outra, vamos desarmar os espíritos, né? Vamos desarmar essa bomba que estão querendo criar aí, né? Eu acho que essa declaração de ontem foi a mais contundente até agora por parte dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do próprio Supremo Tribunal Federal, Fachin é dos dois. Né? Ele falou em população civil, que a eleição quem dirige a eleição é a população civil, e falou nas forças desarmadas. Ele foi bem claro, mais claro impossível. Então, ele está dizendo o seguinte: quem vai decidir o processo eleitoral somos nós. Constitucionalmente, é o Tribunal Superior Eleitoral. Como você sabe, eu tenho muitas críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, mas quem controla a eleição no Brasil, constitucionalmente tem que ser assim, é o Tribunal Superior Eleitoral, não são as Forças Armadas. Negrão, eu li um artigo, eu não gosto nem de falar o nome dele, do Alexandre Garcia, no Correio Brasiliense, não sei como é que o Correio Brasiliense ainda dá abrigo a um fascista como Alexandre Garcia, em que ele defende explicitamente que as Forças Armadas sejam os fiadores do processo.
Ele diz isso no artigo dele, que as Forças Armadas estão muito bem intencionadas, elas querem que o processo seja limpo. E por que nós não aceitamos que eles sejam os fiadores do processo? Porque o processo não precisa de Força Armada como fiador. Entendeu? Não precisa disso, a Força Armada tem que ficar lá no seu lugar. Mas ele tem essa tendência militarista dele. Outro dia ele estava desfilando aí pela cidade de uniforme do Exército. Né? Então, isso é absurdo. Então, o Fachin colocou as Forças Armadas no seu lugar. Colocou as Forças Armadas no seu lugar. Força Armada não tem nada a ver com isso aqui. Elas foram equivocadamente chamadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso para participar da Comissão de Transparência Eleitoral, extrapolaram e quiseram aproveitar o ministro da Defesa, o Braga Neto, seguido pelo Paulo Sérgio, que agora parece também está dando uma recuada, quiseram extrapolar o seu papel, querendo ser os fiscais máximos da eleição, para justificar a tese de Bolsonaro de que as urnas não são aceitáveis, que as urnas não permitem a lisura das eleições. Então, o Fachin fez uma declaração boa, séria, ele subiu o tom e subiu no conceito, porque ele está enfrentando, ele está dizendo claramente que são as forças desarmadas. É claro que as forças desarmadas, quando as forças armadas resolvem agir, não resolve grande coisa, mas tem que deixar claro esse posicionamento. Exatamente. Eu li um texto hoje sobre essa divisão de setores das Forças Armadas, o setor que não quer essa interferência por temer que isso possa manchar a imagem da corporação e no futuro, na história, ficar marcado como essa interferência negativa. Eu concordei com parte desse texto, mas seria necessário ressaltar que é preciso também se preocupar, né, com o futuro das Forças Armadas, né? A desmoralização, acho que foi essa a palavra utilizada, né? Nunca é ruim lembrar que tem aí Viagra, tem aí prótese peniana, tem aí superfaturamento de cerveja, de picanha, enfim. Só queria lembrar esse detalhe que também depõe contra a Força Armada. Vamos lançar no nosso tempo aqui, Hélio? Vamos para o baú? Não, mas antes disso tem essa declaração do Jair Bolsonaro aí. Ele voltou com a história da arroba, né, Hélio? Como é que foi isso? Que doido. Ele repetiu o que ele já tinha feito antes, quando era deputado ainda, que foi um ato de racismo claro, racismo explícito. Ele perguntou a um cidadão negro quantas arrobas ele pesa. E ainda fez brincadeira com o passado, porque quando ele falou numa associação israelita que ele estava, ele disse que foi num desses quilombolas e que um cidadão lá pesava não sei quantas arrobas e que ele duvidava até que eles fossem capazes de procriar. Ele foi processado e foi condenado em primeira instância. Mas a primeira turma do Supremo Tribunal Federal passou pano. Eu não me lembro quais foram os 3 ministros que o absolveram. Um deles foi o Marco Aurélio Mello, nenhuma surpresa. O outro, acho que foi o Lewandowski, e não sei qual foi o terceiro. Foi por 3-2. Ele foi absolvido. E ele fez piada disso. Falou assim, tentaram me processar por causa disso, mas eu fui absolvido, alguma coisa assim. Ato explícito de racismo. Ato explícito. Não dá para passar pano nisso. Tem que ser processado, tem que ser condenado por isso. Você está fazendo uma equivalência clara, e não é sentido figurado, entre o gado, né, que é pesado, a medida de peso é arroba, com um cidadão negro. É a segunda vez que ele faz isso. Né? Isso é racismo, claro. Que os negros eram tratados como animais na época da escravidão, né? Inclusive, como nos cavalos, né, se olhava os dentes, né? Então, remete a isso, né? Essa herança escravocrata brasileira. Né? Remete a isso, mas isso acabou, né, Negrão? Tem que acabar.
né? Quer dizer, ainda está na cabeça, a gente sabe disso, ainda está na cabeça de muitos brasileiros que são racistas, que permanecem no racismo, até disfarçam muitas vezes, mas continuam com essa mentalidade racista, e Bolsonaro deixa explícita. Então, isso não pode passar em branco, não, viu, Negrão? Isso aí o papel tem que ser preenchido com a condenação do Bolsonaro nessa. Não dá para ficar. Vamos ver se dessa vez o Supremo Tribunal Federal, pelo menos esses 3 ministros que passaram o pano para ele da outra vez, até que pena que eu não anotei o nome dos 3, não tenho memória para isso, mas que eles. Eu lembro que o Barroso votou contra ele, e teve mais um, acho que foi a Carmen Lúcia ou Rosa Weber que votaram contra ele, mas foram 3-2. Então, isso aí é grave, né, Grão? É muito grave. A gente não pode ficar fingindo que não aconteceu, não. Exatamente, é muito grave. É mais uma declaração fascista dele, né? Mas vamos ao baú. No baú, o Hélio vai rememorar o episódio, né, do atentado ao Rio Centro, né? Na verdade, foi uma tentativa de atentado, né? A bomba estourou no colo dos terroristas, né, Hélio? Negrão, é uma continuidade do que nós temos falado. A direita armando para cima da esquerda. Em resumo, é isso. O Rio Centro, para factualmente lembrar, isso aconteceu em 1981, na véspera do 1º de maio, no dia 30 de abril. Era um show comemorativo do 1º de maio, organizado por uma entidade da qual eu participei, Negrão. Acho que eu fui até um dos diretores aqui em Brasília, chamado Centro Brasil Democrático, SEBRAD. O SEBRAD era presidido pelo Oscar Niemeyer e tinha uma forte influência do Partido Comunista Brasileiro. Eu nunca fui do Partido Comunista Brasileiro, mas o SEBRAD era amplo, reunia gente de vários grupos, vários partidos. Eu participei na sessão aqui de Brasília, que, eu não me engano, foi presidida pelo advogado Sigmaringa Seixas, não o que foi deputado, o pai dele, como a gente chamava, o velho Sigmaringa. Mas, então, o SEBRAD promoveu esse show no Rio Centro. E o que aconteceu? Negrão, para você ter uma ideia do peso desse show, eu vou fazer uma leitura rapidinha aqui, porque eu anotei, obviamente, de alguns artistas que estavam lá. Era uma homenagem a Luiz Gonzaga, que estava lá. O filho dele, Gonzaguinha, Alceu Valença, Clara Nunes, Djavan, Ivan Lis, Gal Costa, Fagner, João Bosco, Ney Matogrosso, Paulinho da Viola, Simone, Bete Carvalho, Elba Ramalho. Então, olha o peso desse show, que estava reunindo cerca de 20 a 30 mil pessoas no Rio Centro, que é um grande pavilhão de convenções, de exposições que tem no Rio de Janeiro, lá na Zona Oeste. Acho que é mais para Jacarepaguá, acho que ali já é Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Então, a linha dura, como eram chamados os militares, que não queriam a abertura do regime, que já estava sendo executada, eles não queriam que o regime abrisse, que o regime acabasse retomando a democracia, eles faziam tudo para impedir. Nesse período, Negro, foram 74 atentados que aconteceram no Brasil, para tentar acirrar os ânimos. E eles queriam explodir o Rio Centro, olha a situação, com mais de 20 mil pessoas, com esses artistas lá dentro. Eles queriam explodir o Rio Centro e colocar a culpa na esquerda. Eu não posso contar todo o episódio aqui, sugiro que as pessoas pesquisem, leiam sobre ele, mas, Negrão, antes do show, sabe o que eles fizeram? Foi tudo provado depois, que foi realizado pelo Exército, através do DOI-CODE, que era o braço repressivo, né, do Exército, com o apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, vou citar alguns fatos soltos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro era comandada pelo general Nilton Cerqueira, aquele que matou Lamarca. Era comandada por um general do Exército. Eles retiraram o policiamento da Polícia Militar no dia do evento. Então, não tinha policiamento da Polícia Militar num evento dessa magnitude. E depois, quando houve os inquéritos, ele alegou que era um show privado. Olha só, veja só se isso tem cabimento. Era um show privado, não tinha que ter a Polícia Militar policiando. Tirou a Polícia Militar. Outro fato, militares do Exército, cujo nome, inclusive, são conhecidos hoje, eles saíram pichando nas proximidades do Rio Centro a sigla VPR. VPR é Vanguarda Popular Revolucionária, uma organização
de oposição à ditadura, que praticamente tinha sido extinta em 1973, que não tinha feito mais ações armadas. Isso nós já estamos falando de 81. Não tinha havido mais nenhuma ação armada desde aquela época. Eles queriam atribuir a culpa à esquerda, colocar a culpa numa suposta VPR. Então, foi tudo armado, tudo planejado para fazer isso. Aí você sabe quem estava envolvido? Além do general Newton Cerqueira, o general Newton Cruz, que era da agência central do SNI. Aquele general Newton Cruz que aqui em Brasília saía dando pancada com o bastão dele nos carros que buzinavam, faziam buzinaço. Um general altamente fechado com a linha dura da ditadura. O chefão do SNI, o general Otávio Medeiros, participou dessa trama do Rio Centro. E provavelmente, há dúvida, mas pouca gente tem dúvida, que o presidente João Batista Figueiredo sabia que o que estava sendo tramado, né? Tinha informações sobre o que estava sendo tramado. Resultado, eles colocaram bombas no Rio Centro, e uma delas, que estava num carro Puma, explodiu por acidente e matou, né? Matou o sargento Guilherme do Rosário, que era conhecido nos meios repressivos como agente Wagner, ele era dessa estrutura repressiva do doicode, e feriu o capitão Wilson Dias Machado, que era conhecido como Dr. Marcos. Você vê como eles eram, tinham os codinomes de agente repressivo. O capitão ficou muito ferido, e aí, Negrão, abriram o inquérito foi totalmente fake, um inquérito para dizer que a culpa era da esquerda, pegaram um general lá, Jobs Lorena de Santana, que ficou famoso por essa sabugice que ele teve, criou toda uma ficção em torno da explosão. Eles começaram a dizer, Negrão, que os terroristas de esquerda tinham jogado a bomba no Puma. Mas aí, nego, tem uma série de detalhes. A bomba explodiu no colo do sargento, aí eles falaram que não. O inquérito é cheio de contradições. O general Golbery Couto Silva, que era chefe da Casa Civil, sabendo de tudo aqui, como aquilo tudo foi, renunciou ao cargo, renunciou à Casa Civil, né? E o inquérito acabou não dando em nada, Negrão. E o pior é o seguinte, não deu em nada, nem depois do fim da ditadura. O Superior Tribunal Militar protegeu essa turma toda, vários militares envolvidos, não são só esses que eu citei, não. Protegeu a turma toda, manteve a tese que depois caiu. Aí houve mais investigações liberadas, militares foram punidos, afastados porque investigaram de verdade. E aí surgiu toda a história que está aí em alguns livros, está até no Google, está em alguns livros, tem algumas obras, reportagens, que mostra a realidade sobre esse atentado do Rio Centro. Então, você vê que a estratégia, que eles chegam, a direita, a extrema-direita, e Bolsonaro representa isso, essa extrema-direita, ela chega ao ponto de provocar o massacre de 20, 30. O plano deles é assim, depois que a bomba explodiu no Puma, né, eles ainda jogaram uma bomba na casa de força. Só que jogaram mal. A incompetência militar no Brasil é incrível. Você viu que outro dia um míssil caiu numa plantação, né? Eles jogaram a bomba, mas a bomba não caiu na casa de força, porque a ideia era explodir a casa de força e apagar todas as luzes do Rio Centro. A bomba explodiu fora da casa de força. Teve essa explosão também. E eles, então, quando eles viram o rolo que eles estavam, eles correram para desarmar as bombas que tinham colocado dentro do Rio Centro. Então, qual era a ideia? Era explodir, criar um pânico, e além dos que morressem pelas explosões, haveria os que morreriam pelo pânico, seriam pisoteados, tudo escuro. Imagina, tudo escuro, bomba explodindo dentro de um lugar fechado, com 20, 30 mil pessoas lá dentro, com artistas famosos que poderiam ter morrido. Então, você vê a que ponto chega a extrema-direita. O Rio Centro, nós já falamos de Plano Cohen, nós já falamos de Parazá, ele explodiu o gasômetro. Para quem conhece o Rio, o gasômetro não existe mais, sabe, Negrão? Mas para quem conhece o Rio, é ali do lado da rodoviária Novo Rio, um lugar de movimentação intensa. Iria explodir o gasômetro às 18 horas. Então, Negrão, a direita, vamos pôr isso na cabeça, a direita é capaz de tudo
para permanecer no poder. E você tem hoje, obviamente, os militares não são uma força única, deve haver muitas divisões nas Forças Armadas, pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, a favor do golpe, contra o golpe. Deve haver diversas que nós não conhecemos, é uma caixa preta, na verdade, mas grupos minoritários, como esse que agiu no Rio Centro, eles existem e atuam. Exatamente, ali é essa turma, né? O DNA dessa turma está aí nesse governo Bolsonaro, né? Então, todo cuidado é pouco. A gente aqui, então, termina o nosso bate-papo com o Hélio Dolly desta semana. Boa sexta-feira, bom final de semana para todo mundo. Lembrando que o bate-papo com o Hélio Dolly a gente vai transmitir somente às quintas-feiras, por conta dos compromissos que o Hélio tem, e eu também, e aí até o final das eleições. Ajude a gente a impulsionar aqui o nosso canal, TV 61, o Expresso 61 e a TV 247 também. Um abraço para todo mundo, bom final de semana. Até quinta-feira da semana que vem.